Olá, pessoal, eu sou a Adriana, estou iniciando aqui com vocês na Qualirad, sejam bem-vindos. A palestra que eu vou fazer é sobre a inserção do profissional no mercado de trabalho. Quero agradecer inicialmente o convite, dizer que é um prazer estar com vocês e que a gente vai trabalhar um tema que eu acredito que é super interessante, porque não só para os profissionais que estão aí em processo de formação, mas também para aqueles que já estão no mercado de trabalho. E eu espero na verdade, que possa acrescentar alguns conhecimentos essenciais aí para quem está chegando nesse campo e que também possa aí incrementar o repertório conceitual de quem já está na prática. Eu sou enfermeira de formação e trabalho aqui no Santa Marcelina como coordenadora do Núcleo Técnico de Ensino e Pesquisa. A ideia de trabalhar esse tema nós percorrermos três caminhos, na verdade, né? O primeiro é falar um pouco do trabalho, do mercado de trabalho e do que esse mercado de trabalho espera do profissional que chega. O segundo tema é falar um pouco do trabalho no campo da saúde, trazer um pouco as especificidades desse campo e o que ele espera do profissional técnico que chega, independente da formação, do nível de formação, nível superior, nível médio, e no final trabalhar um pouco sobre o que nos move enquanto profissional, que é trazer o conceito de âncora de carreira. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Né? Da onde vem esse conceito de mercado de trabalho? Da onde vem o conceito do trabalho? Por que o trabalho está intrinsecamente ligado com a economia, com a sociologia? Né? Do que a gente está falando quando nos remetemos ao trabalho? Quando a gente traz, né, a raiz da palavra trabalho, eu gosto muito de trazer os conceitos das palavras, explicar um pouco a etimologia da palavra, até para a gente entender por que existe o comportamento nas organizações e nas instituições, nas empresas que são aquelas que contratam hoje as pessoas para trabalhar, até para a gente entender o que elas esperam dos profissionais, das pessoas que chegam para entregar o seu trabalho, para entregar o seu produto para essas empresas. Quando a gente vai entender a raiz da palavra trabalho, ela não é muito boa. Embora exista uma certa controvérsia, né, em relação ao termo trabalho, porque muitos estudiosos da língua, eles acreditam que vem da palavra latim, né, vem do termo latim tripalium, que significa um instrumento de tortura. Então, vocês vão ver que tem até um símbolo aqui, escrito em latim, né? Então, bendito seja o trabalho, né? Dei graças ao Senhor por ele. E aí você vê aqui uma pessoa num tripalho, né? O tripalium, ele era um instrumento de tortura, onde um indivíduo ele era amarrado para ser chicoteado. Então, ele não tem um significado bacana. Existe uma outra corrente de etimologistas, que são os estudiosos da língua, que atribuem o significado da palavra trabalho a outras raízes, né? Então, a gente tem raízes góticas da palavra, raízes celtas da palavra, que significa estar cansado. Mas, independente das raízes da etimologia da palavra trabalho, a história do trabalho, da palavra trabalho, significa a perda da liberdade, e durante milhares de anos isso foi o sentido do trabalho para as pessoas, né? Durante muito tempo, a evolução do trabalho foi essa, né? Então, da pré-história, na pré-história e até a comunidade primitiva, onde se tinha ausência da figura do Estado, tudo era de todo mundo, não se tinha ideia do que era propriedade. Então, existia o escambo, palavra que ainda é presente no Rio de Janeiro, né? Então, é a troca, a barganha. Então, eu troco uma galinha por um punhado de frutas, e assim sucessivamente. Não se tinha ideia de propriedade. Então, tudo era de todo mundo. Então, não se existia a ideia do trabalho como se é configurado hoje.
Na Idade Média, na formação das tribos e das nações, já começa, então, a ideia de propriedade, de formação de tribo, de clã. E aí, então, se começa a formação e a presença do poder, do Estado, né, na figura de poder. E aí, a ideia de propriedade faz com que os povos comecem a entrar em guerra, em disputa. E isso traz, então, principalmente no antigo continente, no mundo antigo, a disputa por propriedade, logo a questão do escravismo. Começa a aparecer a conquista dos povos, a tomada da propriedade, e então começa a aparecer um momento em que nós chamamos de divisão social do trabalho, embora o termo social seja um termo muito mais contemporâneo. Então, você tem o senhor império, nós temos a figura aí do Egito, a figura da China, e os grandes imperadores, e aí a gente entra dentro do mundo asiático com a tomada das grandes terras, a escravidão das pessoas, o trabalho forçado. Vamos para a Idade Média, onde ocorre uma divisão entre a nobreza, existe a figura da igreja, onde tem os nobres, os religiosos, e aí você tem a classe dos trabalhadores, dos camponeses, você começa a ter ali, mais adiante, né, o modo germânico, né, no período germânico, a divisão das propriedades feudais, os senhores feudais, e aí você tem uma grande força de trabalho voltada para a agricultura e para o trabalho manufaturado, e aí você continua evoluindo aí no tempo da linha de trabalho, e aí se começa então a ter a entrada da idade moderna, né, quando a gente fala do trabalho, e se entra então a remuneração, onde você começa aí o aparecimento dos produtos manufaturados, onde a gente entra ali por volta do século XVI, com o aparecimento ali do capitalismo, né, do mercantilismo, do comércio, da transição de dinheiro, e isso começa a dar um salto, né, para o que a gente chama de idade contemporânea, ali no século XVIII, com a primeira revolução industrial que foi na Inglaterra, depois na França, e aí começa a se aparecer o modo capitalista de fazer acontecer o trabalho. E isso começa a se intensificar muito mais, e aí se começa, então, a ter uma visão do trabalho como algo mais voltado para o boom do desenvolvimento social, para a remuneração, e aí você tem um boom das empresas, das indústrias têxteis, das grandes fábricas, da máquina a vapor, e aí você começa a ver, então, o trabalho como sendo essencial ao desenvolvimento da sociedade e à realização do homem. Nesse período, então, você tem o capitalismo entrando, né, como principal fator econômico no mundo, e junto com o capitalismo, mais adiante ali no século XIX e aí entrada do século XX, principalmente, o modelo soberano, junto com uma disputa do socialismo e do comunismo, e aí a gente vai ver isso muito mais ali entre a Primeira Guerra Mundial, já na disputa da Guerra Fria, entre a Segunda Guerra Mundial, entre Rússia e Estados Unidos, e a indústria bélica e o armamentismo, e essa corrida aí começa então a trazer a necessidade aí de mudanças dentro do que a gente chama de forma de trabalho, de entrega do trabalho. E essas transformações no mundo todo, né, começam a trazer não só, né, uma mudança na questão da entrega do trabalho, da formação das pessoas, do preparo das empresas, dos direitos dos trabalhadores, né, da criação de leis, direitos e deveres de trabalhadores, né, como também uma adaptação para cada país. Aqui no nosso país, a gente tem ali por volta de 1947, na década de 40, na verdade, a chegada da CLT, que foi um dos grandes marcos na época do governo Getúlio Vargas, em que a gente tem, então, uma revolução no mecanismo de trabalho dentro do nosso país, com todos os direitos, né, que o trabalhador
até então não tinha, né, jornada de trabalho, um salário mais padronizado, né, e alguns determinantes de direito do trabalhador, principalmente ali as caixas de aposentadorias, que começam a acontecer ali, os fundos de aposentadorias, quando você olha ali para as políticas públicas de saúde, com uma intensidade maior para a população adulta e produtiva. Então, o trabalho passa a ser um fator, né, de reconhecimento essencial para o desenvolvimento econômico e desenvolvimento social de uma sociedade, né? Então, eles começam a ter uma relação extremamente intrínseca do que era antes com o atual, com a atualidade. E, junto com isso, né, junto com o valor do trabalho no mundo, também vem o valor da formação no mundo. E a formação, ela também muda com o panorama e com o cenário do trabalho. Então, você tem uma velocidade muito grande de necessidade de conhecimento, você tem uma variedade, uma heterogeneidade muito grande de indústrias de conhecimento, você tem um advento da genética, você tem a descoberta de tecnologias de física, você tem aí os grandes hospitais, as grandes tecnologias, que vão aí fazer com que a sociedade caminhe num ritmo muito veloz de necessidade de conhecimento, de necessidade de fabricação de novas formas de fazer e de entregar o trabalho, e que faz com que o homem necessite não só buscar o desafio da formação permanente, como também buscar recursos tecnológicos para mediar essa entrega do trabalho. E as universidades e as instituições, então, elas passam, né, a trabalhar pilares essenciais para a vivência dessa era que a gente chama de era planetária, que é a era da velocidade do conhecimento, onde não adianta só acumular saberes, né? É necessário fazer com que esses saberes circulem o tempo inteiro. Então, nós trabalhamos, a gente diz que não há terminalidade na formação e no processo de aprendizagem. Antigamente, nós dizíamos que a sala de aula ela era o lugar magno para que ocorresse o processo de formação e aprendizagem. Hoje, a sala de aula ela não é limitada por 4 paredes. A sala de aula ela é o mundo. Com o advento da internet, você tem o conhecimento e você tem acesso ao universo, você consegue descobrir coisas muito rápidas, né? Você tem um tempo muito rápido entre a mudança de um conhecimento, a mudança de um tempo, a mudança de uma descoberta, e o advento das tecnologias, eles são velozes e são intermináveis. Tudo precisa ser mudado, até a forma como ensinamos precisa ser mudada. Então, hoje, o professor ele não é o centro do universo, ele não é o centro da sala de aula. Hoje, nós trabalhamos com metodologia ativa, onde o aluno ele também se torna o centro, onde o aluno também se torna corresponsável pela sua formação, onde ele se torna parte de um processo constante e a sua prática, a sua experiência do trabalho, ele também compõe essa busca constante pela aprendizagem e pela renovação quanto ao conhecimento. E quando você sai da universidade e quando você tem essa visão de que não existe terminalidade para o processo de aprendizagem de conhecimento, você entra para o mercado de trabalho, que espera de você, enquanto profissional, justamente essa visão, que você seja um profissional em constante transformação e mudança. E quando a gente olha para o mercado de trabalho, né, quando a gente também vai para o sentido e para o significado do mercado de trabalho, a gente entende que o mercado de trabalho ele é também um espaço de constante transformação, né? Ele é um contexto de troca e intercâmbio entre aqueles que oferecem um produto ou serviço e aqueles que buscam um produto ou serviço. E ele é composto por ofertas de oportunidades de trabalho oferecido por diferentes organizações. Quando esse aluno, quando esse trabalhador recém-formado, quando esse sujeito,
ele sai em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, ele leva consigo um conjunto de competências, né, que nós chamamos aí de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, quando o aluno ele sai da formação, da universidade, do seu curso técnico de formação para o mercado de trabalho, ele busca não apenas conseguir um emprego, mas também se sustentar nesse lugar, nesse espaço, nessa empresa que ele escolheu, então, fazer a entrega de suas competências, né? E essa capacidade que ele tem de se fixar, de manter-se empregado nessa empresa que ele escolheu, então, entregar suas competências, é o que chamamos de empregabilidade. Então, o importante não é somente conseguir um emprego, mas manter-se empregável, apesar das mudanças do mercado. E para isso, precisa-se o quê? Precisa-se desenvolver não apenas as competências de formação, mas também desenvolver outras competências que vão além do currículo escolar. E essas competências que vão além do currículo escolar são as competências não vistas, chamamos de soft skills, né? Então, hoje nós temos um conceito, né, que não é tão novo, na verdade é um conceito que vem de 1975, 77, é um conceito que começou lá nos Estados Unidos, conhecido como soft skill e hard skills, que trabalha as competências mais duras, que são as competências curriculares, que são as hard skills, são as competências técnicas, as certificações, as qualificações, facilmente quantificáveis por meio dos currículos, e as soft skills, que são as competências não mensuráveis, porém são as competências essenciais para garantir também essa empregabilidade. Porque hoje as competências, que são os conhecimentos, as habilidades e atitudes, elas são necessárias para garantir a empregabilidade do sujeito no seu campo de trabalho, né? E essas competências, elas são o quê? A capacidade de transformar todo esse conhecimento adquirido, toda essa habilidade, essa atitude, em resultados. E quando eu digo soft skills e hard skills, eu quero dizer a soma das minhas habilidades mensuráveis, colocadas no meu currículo acadêmico, mais aquelas não mensuráveis, porém importantes, que eu já vou aqui dizer o que para atingir determinados objetivos de cada função. É a qualidade da entrega do meu trabalho. O conceito de hard skills e soft skills, ele vem da época em que os soldados americanos voltam, então, da guerra do Vietnã e precisavam ser recolocados no mercado de trabalho. E, então, havia uma necessidade de trabalhar outras competências com eles, que eram competências de empatia, cooperação, trabalho em equipe, solidariedade, habilidades sociais, necessárias para que eles pudessem se inserir de novo no meio social. Dentre essas capacidades, o controle do comportamento, o autoconhecimento, né, a autoconsciência de si, era uma das habilidades mais importantes dentro das soft skills que aqueles soldados precisavam, então, desenvolver. Estudiosos desse campo conseguiram, ao longo do tempo, desenvolver várias ferramentas para que essas soft skills pudessem, então, ser implementadas no mercado de trabalho. E, ao longo do tempo, alguns estudiosos destacaram. Entre eles, nós temos o Daniel Goleman, que tem uma série de publicações em relação a uma das habilidades mais importantes dentro das soft skills, que é a inteligência emocional, que trabalha tudo isso, adaptabilidade, autoconhecimento, autorregulação, empatia, que trabalha a autopercepção, o autocontrole, a cooperação, o trabalho em equipe, a percepção de si e o controle das emoções, né? E o Pedro Calabres,
que é um autor mais contemporâneo, que também trabalha inteligência emocional, mas numa outra perspectiva, né? Porque o Daniel Goleman, ele diz que podemos controlar as emoções. Porém, as emoções, elas são uma resposta fisiológica a determinado desencadeador. Por exemplo, quando nós vemos um tubarão, nós temos, então, uma reação emocional. Né? Essa reação emocional ela não pode ser controlada. É uma reação que vai desencadear sudorese, perda do controle do esfíncter, é uma reação que vai desencadear taquicardia, é uma reação que vai desencadear uma necessidade de fuga. Isso é uma emoção. Emoção é uma resposta fisiológica do seu corpo para determinado estímulo. É impossível controlar uma emoção. Agora, o comportamento é possível ser controlado. Então, Pedro Calabres, que é esse outro teórico que estuda inteligência emocional, ele trabalha justamente isso, que a emoção você não controla, mas o comportamento você controla. Então, quando você tem uma emoção, você consegue controlar o comportamento, não a emoção. Então, qual é o comportamento que você vai ter frente ao gatilho que é desencadeado por alguém que te provoca, por alguém que te incomoda, por algo que desencadeia uma taquicardia, por uma situação que te deixa desconcertado. Então, para isso, você precisa ter o quê? O autoconhecimento, a autorregulação, o controle da respiração. Para isso, você precisa ter empatia, né? Que é conseguir fazer uma conexão com o outro, buscar no outro algo que consiga te conectar com aquilo que ele está passando por aquele momento, para que você consiga, então, controlar o seu comportamento e ter uma resposta mais assertiva para aquele momento, né? Essa, então, é a inteligência emocional que tanto se busca na maior parte das pessoas. E não ter um comportamento explosivo e dar ali na mesma moeda frente a uma provocação. Então, uma das soft skills mais desejadas hoje, que o mercado de trabalho busca encontrar, é a inteligência emocional. E outras soft skills, né, que são muito desejadas, é o quê? A iniciativa, a proatividade, a flexibilidade e o trabalho em equipe, né, que é justamente isso aí, que a gente falou da empatia, da cooperação, né, da divisão do trabalho. E dentro do trabalho em equipe, a questão da visão sistêmica, do olhar para o todo, né? E quando eu digo visão sistêmica, eu digo que eu não vejo apenas parte das coisas, né? Então eu vou ver ali somente o meu pedacinho, somente a minha tarefa, o que eu tenho que fazer, cumprir a minha função. Eu preciso ter a visão do todo. O que eu estou fazendo aqui? O que a minha empresa constrói? Qual é o negócio da minha empresa? Para que eu consiga, então, compor com as partes que estão ali comigo, né? Isso tudo que eu estou falando são as soft skills. Por que as hard skills eu não estou explorando aqui? Porque as hard skills estão no seu currículo. O que são as hard skills? São os conhecimentos adquiridos na universidade. É o conhecimento técnico, né? Então, vou aqui falar de mim, sou enfermeira. É o meu conhecimento técnico em relação à fisiologia, anatomia, biologia, genética, estatística, fundamentos de enfermagem, e tudo que tem a ver com a minha formação e minha pós-graduação e a minha especificidade e outras coisas que eu venho adquirindo para incrementar o meu currículo técnico. É fácil de ver e mensurar a hard skill. Mas as soft skills, elas são muito mais difíceis, elas estão por baixo, né, do iceberg, é onde elas são submersas, é onde a gente não consegue ver. Hoje em dia, o mercado de trabalho, ele pede até mini vídeos, né, de apresentação do candidato, além do currículo, em algumas empresas, porque eles querem conhecer o candidato, como ele fala, né? A estratégia de comunicação e essa autonomia, essa aceitação de divergência, né? Essa capacidade que o indivíduo tem de olhar para o todo e de entender que, no final de tudo, o cliente está sempre em primeiro lugar, é o que a pessoa que vai te contratar precisa ver na sua fala, né?
Uma outra coisa é a disponibilidade de estar sempre aprendendo, a capacidade sempre de estar disponível para mudar e se modificar em função de novos fatos. Isso chama-se flexibilidade, adaptabilidade, é mudar sem sofrer. E é o que mais precisamos fazer neste tempo, né? Hoje nós estamos aí vivendo o reflexo da pandemia da Covid. A Covid ela causou uma crise não só na saúde, ela causou uma crise na política, uma crise na economia e uma grande descendência em tudo isso. Então, nós caímos numa curva em U, porque nós tivemos um impacto grande na economia e vamos demorar para conseguir se recuperar. Nós tivemos perda de emprego, nós tivemos um impacto em relação à gestão de leitos, e até fazendo um adendo aqui, os profissionais de radiologia, eles destacaram muito, né, assim como os profissionais de saúde dentro de todo esse contexto, por questão da determinação, por questão da empatia, pela questão da adaptabilidade, de conseguir conviver com esse cenário de crise. E o quanto isso foi importante dentro do cenário mundial que a gente está vivendo. Uma outra soft skill extremamente importante é a questão da comunicação. E a comunicação não é só saber falar bem. A comunicação ela é expressa pela maneira como escrevemos e pela maneira como interagimos ao transmitir a mensagem. Então, quando eu falo para quem? Como eu percebo o outro na hora de me comunicar? Como a minha mensagem ela deve ser transmitida? Que tipo de linguagem eu devo usar? Como eu sei que o outro entendeu a minha mensagem? Nós temos alguns hábitos, né? Ali no cotidiano de trabalho na saúde, no atendimento, na assistência direta ao paciente, dentro da atenção básica, que é o meu campo de atuação, que é, por vezes, perguntar para ele o que ele entendeu daquilo que a gente explicou, né? Mas diga, dona Maria, o que a senhora entendeu? Como a senhora vai fazer isso? Explica para mim, para que, então, eu garanta que houve ali a compreensão da mensagem. Na escrita, né, a legibilidade de como a pessoa vai ler e como ela vai decodificar a minha mensagem. E uma outra soft skill muito importante, que é a proatividade, que é a capacidade que o outro tem de tomar a iniciativa das situações profissionais ou sociais, assumindo a responsabilidade na tomada de decisão com o objetivo de concretizar ideias. Isso é extremamente importante. É isso que o mercado de trabalho ele quer encontrar quando ele busca um profissional para trabalhar na sua empresa. E isso vai além do currículo acadêmico. Por isso, a importância de também desenvolvermos essas outras habilidades, que são as soft skills. Aqui eu deixei o link de um vídeo que fala um pouco da identidade profissional, de como que a gente constrói essa identidade profissional. Ele é um vídeo antigo, mas é bacana depois vocês assistirem, quando vocês acessarem o material. E ele vai falar um pouco desse percurso, né? Mas fica aqui depois para que vocês possam aí tá assistindo. E o trabalho em saúde? Quando a gente fala, então, da inserção do profissional no trabalho em saúde. Quais são as especificidades desse campo quando eu trago ali para o momento da saúde, né? Então, o cenário, né? Então, a gente falou um pouco ali do trabalho, da história do trabalho, né? Que o trabalho, ele no início, ele sempre foi encarado como a perda da liberdade, depois o trabalho tomou uma proporção mundial como sendo algo essencial, tivemos a luta por melhores condições de trabalho, estabelecimento de leis trabalhistas, nós tivemos o trabalho ali fundamentado no mundo e no nosso país como sendo um alicerce de desenvolvimento social e econômico, ele caminha como indissociável de toda a força e capacidade de produção de uma sociedade, de uma nação, e o trabalho ele é essencial para que o homem se realize e para que ele também consiga ter saúde. Quando pensamos em saúde, pensamos no conceito de saúde de uma maneira ampliada, o trabalho faz parte desse conceito de saúde, porque ele garante, então, a subsistência do homem. Ele garante que ele não só se realize
por meio da aquisição de bens, mas que ele também se realize enquanto sujeito, enquanto ser social, que ele também se reconheça dentro da sua representatividade, dentro dos seus grupos, dentro do seu circuito, e ele também consiga ali passar o que ele tem ali de valor, o que ele tem de missão de vida, como ele consegue se reconhecer dentro dos seus ideais. Então, o trabalho também faz parte do conceito de saúde, e ele entra dentro daquilo que chamamos não só dos direitos humanos, que é o que nós, pensando no mundo, né, a Declaração Universal aí de Direitos Humanos, como o homem tendo direito aí ao acesso à saúde, à educação e ao trabalho, mas ele também entra, agora pensando no nosso país, na nossa Constituição Federal, como sendo também um direito, né, de toda a nossa sociedade brasileira. E como direito também da nossa sociedade brasileira, ele entra dentro da nossa política constitucional de saúde, que é o nosso Sistema Único de Saúde. O nosso Sistema Único de Saúde, ele não só determina diretrizes e obrigações legalmente estabelecidas para o sistema público, como também para a saúde privada e suplementar. O Sistema Único de Saúde, dentro da Constituição Federal, da nossa República Federativa do país, ele não só orienta a constituição do sistema de saúde como um todo, mas ele também dita a organização desse sistema dentro de níveis hierárquicos para todas as esferas, seja ele público, privado ou suplementar. Então, entender como é organizado o nosso sistema de saúde é o passo principal para que esse nosso profissional que entra no mercado da saúde, que entra para trabalhar no mercado de saúde, consiga fundamentar o seu processo de saúde, o seu processo de trabalho dentro daquilo que ele pensou ali para entregar o seu trabalho e para ser realizado enquanto sujeito, enquanto pessoa comprometida ali com a qualidade da assistência, com a saúde da população e com tudo aquilo que ele tem como alicerce de trabalho. Então, o nosso SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, ele é fundamentado nessa concepção de saúde como direito de cidadania e ele é uma conquista social, não apenas uma conquista de saúde. E ele tem por alicerce a integralidade, e quando a gente fala de integralidade, a gente não pensa apenas naquele conceito, a integralidade é pensar no ser humano como um sujeito, como um sujeito biopsicossocial e de espiritualidade. Quando eu penso em integralidade dentro da política do sistema de saúde, eu penso no funcionamento de todos os níveis de atenção. Eu penso que quando eu concebo o sistema de saúde, eu penso que o cidadão brasileiro ele tem direito a todos os níveis de atenção, seja o mais simples, que é uma vacina, ao mais complexo, que é um transplante, seja um procedimento de coleta de sangue numa unidade básica de saúde, a uma ressonância magnética, que é um exame de maior complexidade, ou a uma punção de medula óssea, seja a um tratamento de uma infecção de garganta ou uma radioterapia, que é muito mais complexo. A universalidade, ou seja, todos têm direito, independente da classe social, e a equidade, eu considero as necessidades das pessoas, das populações, e vou, então, a partir dessas necessidades, estruturar as minhas ofertas de saúde. Equidade é diferente de igualdade. Equidade considera as necessidades para que organize, então, as ofertas. E as diretrizes organizativas desse sistema, né? A descentralização, com comando único em cada esfera de governo, município, estado e união, onde deve ser garantidos tudo isso que a gente falou, né? A integralidade e também a participação da comunidade nas decisões dentro dessas esferas de governo. E pensando que esse sistema único ele é constituído por componentes que vão dando a ele formatos e que vão dando a ele condição de oferecer tudo isso que eu falei. Então, você tem o componente da atenção básica, o componente da assistência farmacêutica, os componentes dos programas estratégicos da promoção da saúde, você tem um componente da informação, da saúde, da gestão do desenvolvimento de recursos humanos, da vigilância em saúde e a gestão dos investimentos em saúde.
Então, todos esses componentes também, eles precisam de financiamento, que são promovidos por essas 3 esferas de governos, arrecadados por meios de impostos e distribuídos por meios ali de percentuais, determinados através de emendas constitucionais, que vão aí ao encontro da Constituição Federal. Então, a gente tem mais de 100 emendas constitucionais aí que vão incrementando a nossa Constituição Federal, a forma de fazer saúde. Dentro desse sistema, a gente tem uma organização de rede de saúde. E no centro dessa rede de saúde, a gente tem ali a atenção primária. E a gente espera que essa atenção primária ela consiga estabelecer e se conectar com todos os outros pontos de ofertas de serviço, níveis de complexidade, que é a média complexidade e a alta complexidade, como uma articuladora, né, como uma responsável, né, por meio da comunicação, por meio do acompanhamento desse sistema complexo, né? E essa atenção primária, que é a nossa atenção básica aqui no nosso país, a gente tem como sinônimo atenção primária e atenção básica, ela trabalha com atributos essenciais e derivados, sendo ele o acesso, sendo ele o acompanhamento ao longo do tempo, que a gente chama de longitudinalidade, a coordenação do cuidado, quer saber como é que esse paciente está e para onde ele vai, se ele precisa ir para um outro nível de assistência, eu preciso saber como ele foi, se ele foi de forma qualificada, por que ele foi, qual o motivo do encaminhamento diagnóstico, a integralidade do cuidado, e aí garantindo que ele tenha acesso a todos os níveis de assistência e também que ele tenha um acesso considerando as suas necessidades de saúde, e também trabalhando ali, considerando a família, considerando a cultura e considerando ali a comunidade em que ele está inserido. E quando eu falo, né, de média complexidade e de alta complexidade, eu imagino que esse sistema de saúde ele está organizado dentro de um nível médio, né, porque eu tenho a atenção básica, e aí quando eu extrapolo as competências da atenção básica, eu preciso acionar um outro nível de cuidado, que é a média complexidade, eu vou então para esse outro trampolim, que é onde eu preciso ali atender demandas mais específicas, né, disponíveis aí com recursos tecnológicos mais específicos de apoio diagnóstico, eu preciso acionar especialidades médicas, eu preciso acionar tecnologias com um pouco mais de custo, como tomografia, ultrassonografia, especialidades odontológicas, reabilitação, cirurgias de baixa complexidade. Aí eu digo, então, que eu estou usando os serviços do Sistema Único de Média Complexidade, sempre em comunicação com a atenção primária, ou seja, esse paciente, né, ele vai para a média complexidade, mas ele acaba voltando ali para a atenção primária. E aí, quando então esse usuário ele precisa de uma cirurgia mais complexa ou ele precisa de um outro tipo de tratamento, como uma radioterapia, ele vai então acionar a alta complexidade que geralmente acontece dentro dos hospitais, né? A média complexidade geralmente se dá dentro dos ambulatórios de especialidades médicas ou odontológicas ou mesmo de apoio diagnóstico e a alta complexidade dentro dos hospitais. Lembrando que toda essa rede de atenção à saúde, ela tem a atenção primária ali no centro, porque o paciente ele vai percorrer esses outros níveis de complexidade, mas ele sempre volta para a atenção primária ou ele é acompanhado de forma compartilhada pela atenção primária, porque é ela que vai ali elencar o nível de responsabilidade e acompanhar esse resultado, né? O paciente, o cliente, ele é sempre dela. E aí, quando eu penso, né, nesse campo de atuação, que é a atenção primária, a média complexidade e a alta complexidade, eu imagino que o profissional de saúde, ele está inserido em todos esses níveis, seja na atenção básica, seja na média complexidade ou na alta complexidade. E esse campo, né, de atuação em que esse profissional está inserido, ele é um campo de limites imprecisos, onde diferentes profissões atuam, onde profissões conjugam saberes e práticas que são socialmente determinadas. Então, eu tenho lá o profissional de radiologia dentro do consultório, dentro da sala de radiologia, dentro da sala onde se faz tomografia, ou dentro da unidade de saúde,
que faz a radiografia de algum paciente ou atuando dentro de um outro espaço em que acontecem as práticas de saúde determinada e, ao mesmo tempo que ele está dentro daquele espaço, ele está dentro de uma instituição de saúde. Então, ele precisa ter a visão sistêmica, que é a visão do todo desse campo. Esse campo de saúde, ele não é só a sala que ele atua. O campo de saúde, ele é o lugar por onde circulam diferentes profissões e onde diferentes profissões trocam experiências e conhecimentos. Esse profissional, ele precisa interagir com essas pessoas, ele precisa conhecer o lugar que ele atua, quem são as pessoas que ele atende, quais são as necessidades de saúde dessas pessoas e quem são os profissionais que trabalham com ele. É extremamente importante eu ter a competência cultural desenvolvida enquanto profissional de saúde, porque a depender da cultura e da comunidade que eu atuo, toda a minha prática necessita ser adaptada. Se eu for atender idosos, eu preciso tomar cuidado como eu lido com o idoso, como eu toco no idoso. Se eu for atender jovens, como eu toco no jovem. Se eu for atender uma comunidade que é mais violenta, eu preciso desenvolver a empatia e entender que a linguagem daquela comunidade é a violência e que eu tenho que adaptar a minha linguagem para contrapor a violência de uma outra forma. Eu preciso desenvolver a minha competência cultural, conhecendo como é o processo saúde e doença da comunidade que eu atuo, e para isso eu preciso conjugar o meu saber e o meu conhecimento com a prática das outras profissões que atuam nesse campo da saúde. Para isso, eu preciso entender que a produção do meu cuidado, ela envolve o trabalho humano, e por mais que eu atue, e por mais que eu use a tecnologia para produzir o meu trabalho, por meio de máquinas, por meio de equipamentos, esse trabalho, ele me força a ter uma relação direta com o usuário. Por mais que a tecnologia seja a máquina que eu uso para produzir o cuidado, é na relação direta com o usuário, seja ela de uma forma comunicada verbalmente ou a partir da entrega de um resultado do exame, que eu produzo esse cuidado. Então, eu não consigo substituir o trabalho humano, por mais que exista tecnologia avançada. Eu só consigo produzir o trabalho em saúde por meio da entrega de atos de cuidado. Então, eu preciso necessariamente ter uma relação de trabalho em equipe, de diálogo, uma relação interprofissional com a minha equipe e uma relação de cuidado direto ou indiretamente com o meu usuário, que é para quem eu entrego este cuidado. E aí, é nesse sentido, né, de atendimento às necessidades ampliadas de saúde da população e a prática dialógica com a equipe, que acontece, então, o trabalho complementar e interdependente de cada profissão no campo da saúde. Isso é o trabalho vivo, né? Então, e esse trabalho, ele também tem desafios, porque trabalhar em equipe não é fácil, as pessoas são diferentes, né? E também trabalhar com o usuário também é um desafio. Exige uma habilidade de comunicação, exige uma perspectiva de empatia, para que a gente possa, então, produzir aí um cuidado ampliado e mais resolutivo. A interdisciplinaridade, que é essa produção a partir do cruzamento de núcleos de saberes, do convívio interdisciplinar, ela é algo antigo, ela vem desde a Grécia, né? Em que hoje os nossos filhos estudam assim, né? Hoje algumas universidades elas concebem a formação assim, buscando romper o modelo biomédico, que é aquele modelo fragmentado das disciplinas. Então, se cruzam as ciências públicas, mentais e sociais na formação, então, do profissional de saúde. Né? Quando eu falo de interdisciplinaridade, que é o cruzamento, né, do conhecimento e dos saberes, eu questiono a verdade absoluta, eu provoco a necessidade de compartilhar e recompor as categorias, eu amplio o espectro do conhecimento sobre o fenômeno e sobre o sujeito, eu potencializo a intervenção clínica, porque eu observo a troca de conhecimento entre as disciplinas e os instrumentos.
eu valorizo a alteridade do sujeito, eu reforço o trabalho em equipe, eu amplio a capacidade resolutiva dos serviços. Então, quando eu falo do campo da saúde, quando eu falo do trabalho na saúde, quando eu falo do trabalho em equipe, independente se eu estou na atenção básica, na média complexidade ou na alta complexidade, eu falo dessa necessidade, desse grande desafio, que é trabalhar em equipe, construindo pontes, promovendo diálogos, promovendo essa capacidade que a gente tem, então, de se engajar num trabalho mais tolerante, mais complementar, num agir mais comunicativo, num senso de cooperação, numa atenção, então, aos problemas de saúde, necessidades de saúde, num senso crítico de como é que eu entrego esse cuidado, né? Porque quando eu falo de cuidado, né, eu tenho que imaginar que eu produzo para quem eu cuido uma ação terapêutica, independente do lugar que eu ocupo na hierarquia da produção da saúde, né? E a ação terapêutica, que eu digo para todo profissional de saúde, nada mais é do que o acolhimento, a escuta, o suporte e o esclarecimento. Então, todo profissional que atua dentro do campo da saúde, seja na saúde suplementar, privada ou pública, ele tem que produzir uma ação terapêutica frente à entrega do seu trabalho. E essa ação terapêutica é apoiada nesses 4 pilares: acolhimento, escuta, suporte e esclarecimento. E aí eu pergunto, para a gente finalizar aí a nossa conversa, o que te move? O que faz hoje você ser o profissional que você é? Não sei se vocês já ouviram falar sobre as âncoras de carreira, né? As âncoras de carreira, ela é também um conceito antigo, da década de 70, ela foi elaborada por Edgar Schein, que era um PhD em Psicologia Social da Universidade de Harvard, e ele traz, então, uma metodologia que é muito usada pelos estudiosos dos recursos humanos. O Peter Drucker, o Joel Dutra e alguns outros que são especialistas em administração, eles usam muito o conceito de âncoras de carreira. E outros profissionais também usam aí e aplicam no seu cotidiano de trabalho. As âncoras de carreira, elas dizem um pouco sobre... É um teste, tá? Eu disponibilizei para vocês, ele está numa planilha de Excel. São 8 as âncoras de carreira que existem, né? Baseado na teoria de Edgar Schein. E é uma brincadeirinha aí para a gente finalizar. E ele diz aí que profissional, o que te move, né? O que fez você aí escolher, então, a profissão que você escolheu e que te move ser do jeito que você é hoje. É bem legal, um desafio bem bacana. E aí, aqui a gente tem um pouquinho desse conceito, né? Que ele busca aí trabalhar um pouco, né? Do seu projeto de vida e da sua vocação profissional. E ele passa, dentro dessas 8 âncoras de carreira, né, dizendo então que ao longo da nossa vida, desde quando a gente é criança, a gente faz uma escolha, né, por uma profissão, uma escolha por uma ideologia de atuação profissional, né? E essa escolha, ela passa por essas 8 âncoras, né? Então, primeiro, eu escolho ser um profissional, porque eu quero sempre ter uma competência técnica e funcional absoluta. Eu escolho ser um bom profissional porque eu quero ter sempre uma competência de gestão e ser um bom líder, para refletir de forma geral que eu sou competente. A minha escolha profissional é sempre ter autonomia e independência, então eu quero ter a minha empresa, eu quero poder trabalhar no momento que eu quero poder fazer o meu horário de trabalho. Uma outra âncora é estabilidade e segurança, então eu preciso ter um emprego. Essa âncora é muito comum na geração X, porque as âncoras também têm muito a ver com as gerações, né? E as gerações são... depois eu também deixei um link de um vídeo para o pessoal compartilhar com vocês, que são as gerações, né? Então, a gente está vivendo a geração dos millennials, a geração Z, a geração alfa, que são as gerações e como que as gerações se comportam frente à tecnologia. São as gerações de Kalman-Hai, a teoria das gerações, geração X, geração Y, os baby boomers. Depois vocês também vão conhecer um pouco isso, que faz com que as pessoas se comportem de formas diferentes. E aí o conflito de geração, a convivência intergeracional também é um outro desafio para o cotidiano de trabalho, e elas também influenciam na decisão das âncoras, né? Uma outra âncora é o empreendedorismo e a criatividade. Uma outra âncora é o serviço e dedicação a uma causa, né? Então eu quero ser enfermeira porque eu acredito que eu nasci para cuidar dos outros, por exemplo.
Uma outra âncora é o desafio puro, que traduz um misto das características pessoais e do estilo de resolução de problema. E uma última âncora é o estilo de vida, que está especificamente relacionado à carreira, mas antes com a integração entre a vida profissional e familiar. Depois vocês vão entender um pouco mais aí com um link que eu deixei para vocês fazerem o teste. Então, qual é a sua âncora? Depois os meninos vão passar para vocês, né? Então, o teste, ele busca, no total, né, trabalhar essas 8 âncoras para descobrir, então, qual dessas 8 âncoras é a sua, né? Geralmente dá mais que uma, né? Geralmente são 2 âncoras, as nossas, 2 a 3 âncoras, sendo as 2 primeiras, as que são as que mais prevaleceram, aquelas que nos caracterizam, né? Então, autonomia, segurança, competência técnico-funcional, gerencial, empreendedora, dedicação a uma causa, desafio por estilo de vida. E aqui são as fases que a gente percorre, então, para conseguir aí na nossa vida toda chegar do início da fase do trabalho, da exploração, até determinar quem é o tipo de profissional que a gente é, e aí ter os nossos planos aí para chegar à fase final, que é a nossa aposentadoria. Então, esse é o nosso caminho, né? Desde quando, então, a gente está lá na fase do crescimento e fantasia, quando a gente está brincando, né, e montando lá o quebra-cabeça e decidindo o que vamos ser na vida, né, a nossa fase de educação e treinamento, que é quando a gente entra na faculdade, a terceira fase do mundo adulto, que é o ingresso na vida profissional, a quarta fase do mundo adulto do trabalho, que é o treinamento básico e a socialização, quando eu entro para começar a trabalhar, quando eu sou admitido como membro do grupo de trabalho, quando eu trabalho a minha estabilização, que é a minha empregabilidade e permanência no serviço, quando eu entro na crise da carreira, né, quando eu faço a minha reavaliação, será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? E aí o meu avanço, que é a minha estabilização de carreira, e aí a fase 9, desligamento, então, e aposentadoria. São as fases que a gente percorre aí na evolução do trabalho, né? E, então, por último, né, os motivadores de carreira, né? Dentro daquilo que chamamos de âncora, os tipos de atividades que te satisfazem e desagradam, aquilo que é raramente único, a composição dos motivadores como ferramenta de escolha de foco e atuação que te faz feliz, seus projetos de vida, que geração que você está, o quanto isso te influencia na escolha de carreira e qual é a sua âncora, né? É um desafio puro, é uma autonomia. O que te faz feliz? A profissão que você escolheu é aquela que você queria estar? E aqui o link, então, para o teste. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer e de deixar, então, disponível para que vocês, o meu e-mail, então, é adriana.marega@gmail.com, para que vocês possam aí tirar suas dúvidas, me consultar caso necessário, e agradecer mais uma vez pelo convite da Qualirad para participar desse workshop aí com todos vocês. Muito obrigado mais uma vez e um bom proveito.